Senhor, mais uma vez nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo. E não esqueça que você é alvo de oração desse pastor. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Se você quiser participar com a gente, se você quiser ouvir as nossas mensagens, assistir as nossas mensagens aí, você pode clicar aí no inscrever-se, pode se inscrever, você não paga absolutamente nada para isso. E aí você vai ter essa mensagem que você está ouvindo agora e mais de 460 mensagens já gravadas que você pode ir lá no canal e buscar qualquer mensagem que queira ouvir, tá bom? Fique à vontade, Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família de forma poderosa. E não esqueça, meus queridos, se vocês querem ajudar o pastor, dê um like aí no vídeo que vai tornar esse vídeo mais relevante para a plataforma e assim vai permanecer um pouco mais de tempo, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. É interessante aqui que o povo de Israel perdera os líderes que haviam parado de pregar e viver a verdade. Essa palavra aqui, não se importavam, quando a gente olha essa importância, significa que não era, a lei do Senhor para eles não era relevante. Eu estou falando de Eli, o sacerdote Eli, estou falando de Ofni e Finéias, os seus dois filhos, que provocaram, em pouco tempo aí que tiveram inúmeras desgraças em Israel, e com isso o Senhor já havia preparado um substituto, o pequeno Samuel. E aí eu quero estabelecer esse contraste entre a piedade de Ana, a mãe de Samuel, que vai chorar aos pés do Senhor, e a corrupção dos líderes de Israel. Então, é interessante, quando a gente olha a lei de Moisés, e eu anotei aqui Levítico capítulo 2, do verso 1 ao 3, Levítico capítulo 7 até o 10, e Levítico também capítulo 7, do 28 ao 36, que os filhos, a lei dizia que os sacerdotes, eles poderiam ficar, a lei permitia que eles ficassem com uma parte do animal oferecido em sacrifício, conforme eu passei esses versículos, esse capítulo aqui de Levítico, Só que os filhos de Eli, eles estavam exigindo mais do que era permitido. Então, estava havendo uma verdadeira exploração, uma verdadeira exploração. Ou seja, era uma coisa tão calamitosa, uma coisa tão caótica naquele momento, que aqueles homens de Deus, que eram homens de Deus, escolhidos por Deus para estar à frente ali do sacerdócio, perderam completamente o temor do Senhor e se especializaram, olha só que interessante, se especializaram em roubar os pobres, porque, olha aqui volta a mostrar que eles exigiam mais do que era permitido.
Cristo, né? E aí ia para eles e tirava aquilo que a lei determinava, né? Então eles burlavam a lei. Bom, Deus estava prestes a lançar o juízo sobre a casa de Deus, aquela situação no contexto do sacerdote ali e seus 2 filhos, né? Porque essa casa estava corrompida sob a liderança de Eli, Ofni e Finéias. E a gente vai ver que o final disso é o surgimento, né? A evidência, o nascimento de Samuel como uma virada, né? Um momento de transformação, um momento de sair, terminar aquela cena que estava sendo caótica, calamitosa para Israel, e começar um novo período com Samuel. É interessante também, a gente também anotei aqui o nome, em hebraico, o nome dos personagens, ele geralmente carrega a essência e caráter da pessoa, né? No caso de Eli, Eli significa elevado, alto, eminente, grande, sublime, mas também pode significar soberbo, orgulhoso e arrogante, né? Em vez de amar ao próximo com alegria, e servir também com alegria, ele era um homem arrogante e se julgava melhor do que os outros. Orgulhoso, arrogante, soberbo, tudo aquilo que distancia esse homem de Deus, e se julgava melhor do que os outros. E assim também aos seus filhos, também aos seus filhos. Você vai ver, por exemplo, o nome de Ofni, um dos filhos de Eli. E aí significa punho, pugilista, punho fechado, mão cheia, simbolicamente representa as ideias de ladrão ou ganancioso, na condição de levita e servidor do ofício santo. O que acontecia? Em vez de semear, Ofni roubava e tirava até mesmo dos pobres, porque ele era, conforme o seu nome aqui, ladrão e ganancioso. O outro filho de Eli era o sacerdote Finéias, que esse nome pode significar boca e serpente, juntando a boca da serpente. Então, em vez dele abençoar com palavras doces, palavras de vida eterna, o que acontecia? Ele matava as pessoas com o veneno que brotava dos seus lábios. Olha só como o significado ele é muito interessante, quando tem a ver com o caráter e com a essência da pessoa. Então, o caráter é o espelho da nossa estrutura, é aquilo que nós conseguimos visualizar, que o outro consegue visualizar. Então, o que o povo via e que Deus via também em tanto em Eli quanto em Ofni e Finéias, era exatamente a manifestação desse caráter. Ou seja, eles eram mau caráter mesmo, E a redenção, aliás, essa situação, eles chamavam aqui, no capítulo 1 de Samuel, no 1 Samuel capítulo 2, verso 12, filhos de Belial, ou seja, filhos da destruição, filhos da perdição, que estavam conduzindo o povo de Deus para a perdição, para a destruição, e estavam em desacordo com aquilo que estabelecia a lei de Deus.
aquilo que era ofício santo, era ofício do sacerdote em fazer para Deus, e estar nessa mediação entre Deus e o povo. E a gente vai ver o seguinte: em meio a essa situação, como eu falei no início, esses personagens vão sucumbir para dar origem a Samuel, o novo profeta de Deus. Aquele que ama vai chorar aos pés do próprio sacerdote Eli, vai chorar aos pés do Senhor ali, e é dita como embriagada pelo sacerdote Eli. E depois que Samuel nasce, Ana teve uma atitude maravilhosa, abençoada, mas estava no propósito de Deus, porque ela disse que se Deus abençoasse, ela ia dar Samuel para a casa do Senhor, para que ali ele fosse educado nas leis do Senhor, aprendesse os princípios do Senhor e desse relevância e importância para as coisas de Deus, enquanto que os sacerdotes não deram relevância nem importância para as coisas de Deus. E aí é importante a gente ver isso, quanto é relevante, o nosso interesse pelas coisas de Deus, o nosso interesse em ler a palavra, o nosso interesse em aprender a palavra, o nosso interesse em meditar na palavra, o nosso interesse em orar, em estar buscando ao Senhor em santidade, para que nós possamos crescer diante do Senhor e não sucumbir como sucumbiram esses 3 personagens do qual eu citei agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia, que Deus esteja convosco, em nome de Jesus. Amém.